Eu botei amendoim aqui, não é pra vocês ficarem comendo e mastigando no microfone não, tá? Senão fica ridículo. É pra gente ficar olhando o amendoim? E com fome? Pera aí. Eu vou deixar pra comer depois. Isso se o Alexandre não comer tudo até lá. Não, eu vou comer não posso não. Fiz limpeza nos dentes essa semana. Eu fiz limpeza semana passada. É caro. É caro demais. Ainda mais quando a tua dentista acha uma cárie. Putz. Aí já começa. Aí já fui fazer radiografia. Dentista é a profissão mais assustadora que existe. Uma pessoa que trabalha com broca, gancho, serra, laser, cola. Ainda fica com a luzinha na sua cara e com aquele sugador. E pior é que tu não pode falar nada. Eu não sei como é que é contigo, né? Comigo sangra pra caramba, cara. Sangra muito. Tu tem que dar o sangue em algum lugar, né? Tem que dar o sangue. Menos na defesa. Falta técnica. Tá começando mais um Falta Técnica, o programa especializado em basquetebol semiprofissional amador com ênfase em fracasso esportivo e papo lixo, do inglês Trash Talk. Eu sou Gustavo Aldi, apresentador, produtor, editor, jogador, ativista, artista, pós-moderno... Pós-modernista e potencial capa de revista. De qual revista? Eu acho que é a revista Paz, né? Ah, tá. Você pensou em outra? E ao meu lado esquerdo, o Sun Tzu de Guriri, sabotador de highlights e eterno soberano da xepa, Alejandro Alvarenga. Saudações, família Falta Técnica. Mais uma vez, um prazer estar aqui. O programa de hoje também vem recheado aí de muitas notícias, discussões, polêmicas. E é isso aí. Sun Tzu de Guriri chegou. E ao meu lado direito, na zona morta da vida, a lenda do basquete universitário carioca, a estrela do desequilíbrio defensivo e o eterno Klay Thompson do Largo do Machado, Victor Borá Daut. Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. É chover no molhado aqui mais uma vez, né? Eu dizer que eu tô muito empolgado com esse episódio aqui, mais do que os anteriores e mais do que os que estão por vir, que eu nem sei quais são os assuntos, mas vou falar pra vocês que os temas de hoje prometem, né? Então não vou dar spoiler e falar que faltou só uma característica aqui. Vocês falaram que eu sou uma pessoa cansada, que eu sou a lenda, que eu sou isso e... Não, ninguém falou. Ninguém falou tem cansado. Lenda aí? Tem cansado aí Não. no texto? Eu ouvi lenda. Lenda do basquete universitário carioca, mas cansado. E a sombra? Mas vem cá, primeiro, antes da gente começar, pra não ficar no bairrismo, aquela coisa, xepa é uma gíria só aqui do Rio ou é no Brasil inteiro? O pessoal saber, já que você é o rei da xepa, o que é xepa? É universal. É universal. É no mundo inteiro. Xepa. Xepa. É chipa, em francês. Xepa. La xepa. É verdade. Em chinês, em mandarim, é xepa. Não, a xepa é a última pelada que vai acontecer no dia, você que joga sua pelada, né? Tem aquele final ali, a última pelada que vai acontecer, o último jogo, né? Que geralmente a galera tá morta, tá cansada, né? Tem que pedir pra alguém completar, geralmente alguém que tá machucado ou que já tirou o tênis e tá de chinelo. Ou que tá jogando mal e, enfim. Aquele que não entrou o jogo inteiro e botam ele aí no final. Então essa é xepa, né? Equivale, na verdade, equivale mais. É como se fosse a saideira do bar. Perfeito, Bora. Perfeito. E outra parada que tem que explicar também, o nome desequilíbrio defensivo. Por que o Borá é a estrela do desequilíbrio defensivo? Que é verdade. A gente tem um time de... Desequilibrados, defensivamente. A gente tem um time pra campeonato, né, não, Borá? A gente faz o time de pelada também, mas a gente tem um time pra jogar campeonato. É um jogo mais sério, um outro esporte com apito. E o nome do time, né, como a gente leva muito a sério, ele acabou sendo desequilíbrio defensivo. A laranja mecânica, né, do aterro, né? Exatamente. Fazendo alusão aí à cor do nosso uniforme. O uniforme parece mais um abadá, né? Mas dizer que eu sou a estrela do desequilíbrio defensivo, por incrível que pareça, eu concordo. Porque voltar, assim, depois de ter arremessado, né, essa responsabilidade, você arremessa, você tá ali tendo que fazer os pontos do seu time, que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E aí você ainda tem que voltar pra defender. Eu sou meio contra isso, mas... E é por isso que o time teve uma campanha brilhante no último campeonato, né? Teve uma vitória e 5 derrotas.
Excelente. Pelo menos ganharam uma, né? Ganhamos uma. Foi o que? A primeira. A primeira. Que não é que, mas a última equivale, não é? A xepa. Não no campeonato, aí a regra muda. A gente ia ganhar a última, mas aí o time entregou o jogo. Mas aí perdeu. A gente ia ganhar, mas perdeu. A gente entregou alguns jogos, inclusive a gente praticou muito, né? O mindset perdedor, o desequilíbrio defensivo, tudo que a gente fala e comenta aqui no programa, a gente colocou em prática lá na hora, realmente o time dava só no primeiro jogo, né? Em todos. Pô, então por que só ganhou o primeiro? O primeiro porque a gente não utilizou o mindset perdedor, não utilizou a desorganização estratégica, né? O abalo psicológico fraco, que é o nosso forte. Mas aí depois disso a gente começou a aplicar todo o nosso conhecimento aqui do podcast e a gente nunca mais conseguiu ganhar nenhuma partida. Não, e a gente está sendo super elogiado, né? Teve um pessoal que não é da pelada que veio falar comigo, que gostou do formato do programa. É sério. Quem? Não mentira, não. Maradona. Não, que trabalha comigo, ele ouviu e tal. Pô, não, gostei, tá bem organizado, gostei dos quadros e tal. Então a gente tá sendo bem elogiado. Vai começar a jogar basquete. Não sei. Acho que não. Uma fonte. Cara, manda um beijo pra ele. Gabriel, um abraço. Continua ouvindo, mesmo quando não sou eu te mandando. Falta técnica é uma fonte de inspiração para as pessoas, né? Não, e ele trabalha com podcast também, então ele escuta bastante. Pra dizer que o nosso tá bom, é porque tá bom mesmo. Olha aí. E teve mais mensagens de fãs ou acabou? Parou por aí? Não, parou por aí mesmo. Não tivemos nenhuma essa semana, né? Teve um ponto, um joinha que o Maradona colocou lá. Olha aí, sempre ele. Só isso, só pra dizer que não, eu vim. Plau, deu Maradona, um joinha. Beijo no seu coração aí, o nosso ouvinte mais assíduo. Inclusive o Maradona, vou até falar aqui, né? O Maradona colocou lá ele me mandou no direct. WhatsApp, no inbox, sei lá, que vai ter Final Four. Ah, agora sim. Lá no Maracanãzinho, dia 18, dia 19 de abril. O Flamengo vai jogar, só por isso que ele tá chamando, né? Vai jogar também Boca Juniors, Franca. Então vou lá pra torcer contra o Flamengo. Tal de instituto, que eu não sei de onde é. Então fica a dica aí, você que é fã do Maradona também no programa e quiser conhecê-lo pessoalmente, ele vai estar lá no Maracanãzinho torcendo pelo Mengão. Então chega, vamos começar o programa. Giro de notícias. No Giro de Notícias, a gente traz uma seleção de fatos e eventos que chamaram a atenção do mundo ou só da gente mesmo. É uma curadoria das coisas mais importantes que aconteceram nos últimos 7 dias. Tu tem que explicar isso toda vez? É bom, né? Só pro pessoal. A gente tem pessoas inteligentes que escutam o programa e tem pessoas burras também. Burras não, cara. Não é possível. Tu sempre usa esse termo pra se referir ali aos ouvintes. Mas esse gatilho da repetição, ele na comunicação, eu que não estudei comunicação... Então não fala. Mas é importante. Olha, eu não entendo nada disso, mas não. Mas só pra minha opinião. Só pra cagar a regra aqui de alguém que não entende, o gatilho da repetição ele é essencial pra memorização. Que bom. Então, já que você tá empolgado, começa com o teu destaque aí. Aí vai rodar a vinheta. Não, já rodou. Começou agora no programa ele. Tá começando mais um Falta. Bom, pessoal, o meu destaque da semana, né, ele não é tão inovador assim. Eu deixei as inovações para o Alexandre, tá? No dia de hoje. Caraca! É impossível a gente não citar essa decisão que se aproxima do melhor jogador da temporada da NBA. A temporada 2024/2025, onde, para muitos... não tem discussão, mas para outros cabe aqui a gente colocar uma meia dúzia, uns top 5, 6 ali para disputar esse prêmio. E a pergunta que tá num burburinho nos bastidores do basquetebol é o seguinte. Informação interna, né? Informação interna. Inside, né? Basicamente, Aldi e Alexandre, a gente tá aí entre dois jogadores. Nikola Jokic, da Sérvia, e o Shai Alexander, do Canadá. Do Canadá. Como é que é o nome do cara? Do Canadá. Shai Alexander do Canadá. Não é? É o Shai Gilgeous-Alexander. Gilgeous-Alexander. É o Alexandre tímido. Exatamente. O Shai, ele é o craque do Oklahoma. Que vem fazendo uma temporada, assim, eu diria que ímpar, né? Pra não falar par. Uma temporada ímpar. E o Nikola Jokic vai fazendo o que ele... toda temporada faz, são números absurdos e que, na minha opinião, deveria ser novamente, não sei se pela terceira, quarta, quinta vez eleito o melhor jogador da NBA. Porém... terceira, quarta ou quinta?
Excelente margem de erro. Fez o dever de casa, Ou né? segunda, se você quiser aí acrescentar. Ou segunda. Aí Então, é assim, Shrek Então 5. então você acha que o Jokic é o melhor? e vou argumentar em cima disso e dar espaço para vocês comentarem Porque ele também. joga mais, é isso? Não. Caramba, foi certeiro. Pelo simples fato de que esse conceito de most valuable player, ou seja, o jogador mais valioso, para você que não entende inglês, a gente traduz aqui para vocês. Vocês que não estão familiarizados ou simplesmente não sabem essa língua tão importante. Nunca foram à Disney? Nunca foram à Disney, nunca viram nada em inglês e, enfim, whatever. Até me perdi no raciocínio aqui. Você tava querendo defender Perfeito. O Denver, sem o Jokic em quadra, tem estatísticas, assim, horrendas, né? Acumulando derrotas. Enquanto ele tá em quadra, ele faz toda a diferença. Já o Shai, lá no Oklahoma, se a gente tira o papel do Shai ali do time, o Oklahoma continua performando, tendo uma boa performance. Então, por isso, se eu tivesse o poder do voto lá, fosse um dos técnicos, votaria no Jokic por essa diferença que ele faz no time dele. Mas eu queria saber a opinião de vocês e dos ouvintes também. Eu concordo. Vocês têm esses dados aí? Tenho. Não de cabeça. Tem no papel? Que dados que você precisa? Pra saber o quanto que o cara Não, só dá a tua ganha. opinião, cara. Não tem que cagar a regra aqui, pô. Então eu acho que é o seguinte, é uma difícil escolha, né? Que isso? Editorial de São Estadão agora? São posições diferentes, né? É como querer comparar Pelé com Maradona? Eu acho que aí é o seguinte, o menino Shai, tal do Alexandre Tímido, ele tá jogando pra caramba mesmo. Os americanos, vamos falar a verdade aqui, estão cansados de dar prêmio pra estrangeiro. E, felizmente, aí, né, não vai ter pra onde fugir, porque o Jokic é sérvio e o Shai é canadense. Os caras já estão cansados, o Jokic ganhou uns 3 títulos de MVP, o ano passado foi o Embiid, né? E realmente ele tá jogando até mais, né, do que ele jogou nas temporadas passadas que ele ganhou o prêmio. Então fica aquela questão aí, e aí, vamos premiar o cara de novo, uma 4ª vez, ou entrega pro Shai, que também tá jogando muito, né? Inclusive o time dele tá em primeiro lá da Conferência Oeste. Então também eu acho que vai dar uma variada, né? Mais uma vez o Jokic, não sei. Eu acho que o cara realmente tá jogando muito, mas o Shai merece até pra... E a gente sabe também, né, que o Canadá, ele é quase que um estado americano. Inclusive o presidente americano veio publicamente aí falar que vai anexar, vai tomar na porrada. Então, no fundo, vai ser um prêmio pros Estados Unidos, né? Então acho que o Shai deve ganhar. Eu também acho. Né? Eu também acho. Até se a gente pegar o histórico, né? Isso já aconteceu antes, na NBA, não é a primeira vez. Então, o que? Escolheu um MVP? O Shaquille O'Neal perdendo o prêmio pro Allen Iverson, o Kobe Bryant perdendo o prêmio pra Steve Nash. Aí não. O LeBron James perdendo o prêmio pra Derrick Rose. Não, mas aí não. E eu posso continuar falando se vocês quiserem. Pode, mas é só continuar lendo no Mas celular. eu acho que tá bom, tá de bom tamanho. O James Harden, que perdeu ali também, né? Entendi. O MVP Então, assim, pro Westbrook. o que vocês estão trazendo é que não vai ser uma escolha por mérito. Vai ser uma escolha política. Perfeito. Geopolítica. Geopolítica. E pra tentar anexar mais fácil o Canadá, eles vão dar o prêmio pra um canadense. É isso? Exatamente. Eu acho que já estão ali, já tá rolando a tal da uma guerra de narrativas, a questão do tarifaço, né? Os canadenses boicotando produtos americanos. Então, eu acho que entregar para um canadense ali o título da NBA não, né? Do MVP da NBA da temporada, é um jeito ali de selar a paz, né? Dar continuidade a uma diplomacia. E quem sabe anexar até mais fácil o Canadá. Agora, discordo do Borá aí, Borá. Falar que o Allen Iverson, que o Shaquille O'Neal perdeu. Pô, o Allen Iverson comeu a bola em 2001, cara. Não. O cara teve média de 40 pontos por jogo. Só pegar as estatísticas. Não, com aquele time mequetrefe dele. Aquele time do Sixers era mequetrefe. Era um time assim, sério. O cara botou ali Ravi, Mineiro, Rodriguinho. Agora vamos falar do Steve Nash. Mais? Steve Nash, O cantor? MVP? Cantor? Que cantor, Steve Nash? O Nash. Da dupla César Menotti e Steve Nash. Eu vou pra cá. Por que tem que falar do Nash? Fala aí. Ah, porque beleza, um ótimo jogador, canadense, inclusive. Canadense. Aí, ó, pegando a história Canadense. do Canadá. Então o Canadá não pode reclamar que nunca ganhou também. Nunca Não, mas o teve um Canadá não jogador. tá reclamando. Eu acho que eles vão utilizar o prêmio como instrumento geopolítico para anexação do Canadá. Eu acho que essa leitura tá muito clara, né? muito Tá todo clara. mundo vendo isso. Pra gente encerrar esse assunto e ir pro próximo destaque. Não, vamos ficar nesse assunto. Eu tenho coisa pra falar também, porque o Jokic, pegando aí uma carona no que você tá falando,
essa semana não, ontem, fez 60 pontos num jogo. Só que, Borá, ele perdeu o jogo. De quanto? 2, 3 pontos. Não, assim. qual foi o placar? Tipo, ele fez 60, o resto do time fez quanto? Foi coisa assim, foram 2 prorrogações, foi lá pra 120, quase 130 pontos cada time fez. E o Jokic fez 60 pontos, no entanto ele perdeu o jogo. Aplicando ali, ó, ao vivo, o mindset perdedor da semana passada. Não foi sobre isso que você falou? Exatamente isso. O que adianta ter estatística se chega na hora do vamos ver, entrega. Mas agora eu tenho um argumento pro outro lado. Quem é? Dos dois, quem já tem um anel? Já pegando no gancho no Jokic, também vou chamar a atenção para uma declaração do Shaquille O'Neal essa semana, né? Ele que também é ali não vai ser mais de LeBron. Não vai ser, não temos LeBron hoje. Acredito que não. O cara perguntou para ele, ô Shaq, o Shaquille O'Neal de 2001 contra o Jokic de 2025, o que aconteceria, né? E o Shaq responde, churrasco esloveno. Ia lá. Detalhe que o cara é sérvio. Ainda terminou dizendo que faria 40 pontos nele. Então fica aí uma polêmica, né? A gente gosta da polêmica e o Shaquille O'Neal aí provocando. O Jokic que não tá nem aí. O Jokic tá cagando e andando na cabeça de todo mundo. Tudo que ele quer, todo mundo sabe, é criar cavalo, andar de carroça, né? Ele tem naquela diversão dele. Mas bom, dito isso, a gente tem aqui a notícia da semana. Carmelo Antônio, indicado, Caramelo Antônio, eleito para a classe de 2025 do Hall da Fama do basquete. Merecido. Merecido, Alge. Fala Merecido. você que nunca ouviu falar de Carmelo Antônio. Eu tenho uma dúvida. Quantas pessoas por temporada são indicadas ao Hall da Fama? Você tem esse número? Quantos ex-jogadores? Em ordem de grandeza, não é só, assim. Bota aí mais de 10. Mais de 10? Porque é uma classe mesmo, uma turma. E aí não é só jogador, é técnico. É uma turma especial. Isso. Que é tipo todo ano ali como se fosse uma turma de graduados. Mas tu tá perguntando isso pra quê? Vai questionar alguma coisa? Não, vai discordar? Porque, como sempre, né? Pra mim não faz sentido nenhum essa indicação. Tu não é fã do Carmelo? Não. Tu não gosta do Carmelo? Não. Tu não acha que ele merece estar no Hall da Fama? Você quer saber os outros que foram indicados pra saber se ele foi a melhor escolha, é isso? Eu acho que deveria ser um espaço, o Hall da Fama, né? Deveria ser um espaço muito selecionado. Tu quer saber quem são os outros que foram indicados? Queremos. Quero. Tá, então procura aí na internet. Não, só olha aí no Google, abre aí, pergunta. Pergunta pro chat GPT, nosso parceiro aqui. Pô, eu tava doido pra comparar. Não vai comparar, porque a notícia não é a comparação. A notícia é só a questão é que o Carmelo foi um grande pontuador, um grande fominha, não marcava ninguém, não é? Jogou muito tempo naquele time mequetrefe do Knicks, nunca ganhou nada na NBA, a verdade é essa, porém, ele vai ser muito mais indicado pelos seus feitos na seleção americana, onde ele tá ali figurando entre os maiores pontuadores da história dentro da seleção, tem 3 medalhas de ouro em Olimpíadas e tem inclusive o recorde, eu acho, talvez de maior pontuador de um jogo, que agora eu esqueci qual que é. Das Olimpíadas. Das Olimpíadas. Então que ele entrasse no Hall da Fama das Olimpíadas, da seleção americana e não da NBA. Então, e outra, né? Me bota naquele time americano, até eu vou jogar pra caramba. A bola chega, não chega? A bola chega, pô, não precisa marcar tanto. Mas tá aí, Carmelo Antônio nunca conquistou um título, mas agora é indicado. Uma vergonha. Se o cara nunca ganhou nada e tá sendo indicado, quer dizer que ele performava bem ao longo das partidas. E aí, por que ele tá sendo reconhecido então? Não, nunca ganhou nada, não. Só 3 medalhas de ouro olímpicas. Não, tu que falou aí, pô. Não foi na NBA, pô. Na NBA. Ah, tá. Ele vai pro Hall da Fama do basquete, pô. O Oscar foi Hall da Fama e nunca jogou na NBA. Não é só da NBA, é do basquete como um todo. Vem universitário também, jogadores ou treinadores que tiveram uma história no universitário. Tanto para homens quanto para mulheres. Então quem tiver uma história classe é mista. Quem tiver uma história no basquete do aterro pode ser indicado também. Pode ser indicado. Futuramente a gente tem total condição de estar lá. Você tem esperança? Alô, galera da NBA, tô esperando meu convite, hein? Mas primeiro deixa eu aposentar. Você vai estar ali na classe de 2045, daí pra frente. Quando não sobrar mais ninguém, né? Isso aqui é notícia polêmica, né? O Falta Técnica trabalha com isso. E ninguém sabe. Vão saber em primeira mão agora. Primeira mão, Eduardo Formiga, famoso Anthony Edwards, o Ant-Man, parece que pagou 18 anos de pensão adiantados para um filho que ele vai ter ainda. Nem reconhece, não quer nem saber. E que já é o terceiro filho dele
nessas É assim? condições. Você chega lá e fala, sou teu filho, ele vai me pagar? Eu ouvi essa notícia, na verdade eu vi de um site que eu sigo que geralmente publica notícias verdadeiras, mas eu fiquei com aquela impressão, pô, isso é 1º de abril, não é possível. O cara adiantou alguns milhões de dólares de pensão pra mulher que tem o filho Tipo, dele. não enche meu saco, toma o dinheiro. Não, é isso que você quer. essa frase mesmo, não enche meu saco. O cara mandou essa, não quer saber dos filhos. Que exemplo, hein? Né? Meu Deus do céu. E 18 anos, assim, toma. Não fala. Não, comigo. é o quê? Um garoto? Ele tá o quê? Nem nasceu ainda. Ou já nasceu? Não, acho que nasceu, mas é bebezinho, né? E aí, ó, Já tá você, milionário. como um pai de família, como alguém que vem trazer os nossos valores mais conservadores pro nosso programa. Como é que é isso? Como é que você vê um negócio desse? Fica aqui o questionamento pro nosso ouvinte, né? Você que tá escutando. O que vale mais? Milhões na sua conta ou a presença ali de um pai? Analisando aqui de fora, é melhor esses milhões mesmo. Que se o cara tentou uma atitude... Pô, não, olha só. Se esse pai... Peraí. Quem tá sugerindo isso é o único pai da mesa. Não, se esse pai tem esse pensamento agora, é melhor ficar longe do filho. Se ficar perto, vai estragar. É melhor ficar longe. Dá o dinheiro, deixa o garoto crescer bem. Um cara desse não pode ser pai. É melhor se afastar mesmo, porque se ficar perto vai fazer besteira. Aí vem Mas o meu questionamento, que eu acho complicado, é a pessoa já não assumir a paternidade. Isso já tá errado. Uma vez que ele não assumiu, que fique longe mesmo. Então o problema tá na raiz, não é nem essa questão do... O problema tá nele, no pai, que não é pai. Na pessoa que faz filho e não é pai, pô. Você deixaria de jogar lá no aterro? Quem? O filho ou o pai? Os dois. Deixaria, porque no aterro é bom que a gente pode extravasar toda a raiva em cima deles. Não, no caso do pai. Que não Não, tem um monte de gente lá no aterro que não paga pensão e joga. Não, no aterro a ele, gente... ele, não vou falar aqui pra não dar ruim, pra polícia não ir atrás, mas, pô, a gente sabe. Né? O cara pelo menos adiantou aí 18 anos. Então, realmente, uma postura assim que chocou o mundo da NBA. Agora, aquilo que eu falei, ontem foi 1º de abril, então não sei se a notícia é verdadeira. Vai que é fake. Então vale a pena aí você ouvinte conferir. Que bom que ele traz a notícia que a gente não sabe e obriga o cara a ir lá pesquisar. Tá bom. E eu trouxe aqui um destaque também, dessa vez é de basquete. Que falando em bebês também, né? Falando em bebês, né? De filhos, tá aí. Um pai levou o filho lá pra participar daquela corridinha de bebês, né? Bebês engatinhando. E o moleque não é que levantou e saiu correndo. Aí foi desclassificado. Vocês viram esse vídeo? Eu vi. É muito bom. Sensacional. Agora, quem é o verdadeiro culpado, né? Ou culpados? São os pais? É o bebê sabotador? Que O sabotou bebê tem todo muita mundo? culpa também no O bebê cartório. tem culpa, tem. Será que ele tava escondendo o Não vamos passar jogo? pano pra bebê nesse programa, não. Não, com certeza explicaram as regras pra ele. Ele entendeu, senão ele não estaria ali. Os outros entenderam. Ele assinou o termo de responsabilidade. Exatamente. E mesmo assim Descumpriu as regras decidiu trollar. e deu vários passos zero. Eu acho, olha, a corrida de bebê algo fascinante na NBA. Porque eu assino o League Pass, né? Então eu assisto ali o jogo inteiro com os intervalos. E tem lá, não entra na propaganda, né? Você vê lá todo o show que eles proporcionam pro torcedor. E a corrida de bebês, né? Às vezes tem uma mini pelada entre times de criança, né? E às vezes eles botam aí a corrida de bebê. E a corrida de bebê é sensacional, porque ali é a cultura americana da competição, assim, no alto nível. Você botar bebês no chão, né? Aquele chão sujo que o jogador tá ali pisando na quadra. E a gritaria. Gritaria, você mete um bando de bebê enfileirado pra chegar até metade da quadra. Quem chegar primeiro ganha, não ganha nenhum prêmio, nunca vi nenhum Nem um bebê pacote de fralda? Nunca vi um bebê sendo premiado, né? E fica uma galera gritando, vai beber, e tem uns bebês que meio que... Pô, não vou falar que o bebê é burro, né? Mas ele vai pro outro lado, ele não sabe. E, inclusive, ele tem hora que ele brinca e abraça outro bebê e proporciona uma cena super fofa, assim, mas aí a galera não gosta porque tem que competir. Então, Tem que ali, competir, né, já estimulando, né, essa competitividade agressiva no bebê. Então, pra mim é sensacional essa parte. Eu sempre vejo, assim, sou muito ligado. Você aposta também? No... Ainda não tem na Bet, é uma coisa que eu acho que deveriam inserir, que é essa corrida de bebês no intervalo, né? Mas realmente, assim, o bebê fica lá sujando todo no chão. Agora, quando um bebê levanta e caminha com as próprias pernas, né, e praticamente correndo, fazendo Cooper, aí esse bebê tem que ser investigado e tem que ser punido no rigor da lei. Tem. Porque aí estraga todo o show. Pô, não pode. Mas isso eu acho que a culpa é do pai. Não sei que vocês concordam aí, não sei. Ou da Que mãe. não adiantou a pensão. Ou da avó.
Às vezes também, se o pai não tivesse adiantado, se tivesse adiantado, né, o bebê não tava correndo ali por dinheiro, por um prêmio. Entender as regras. Pela fama, né? Agora, realmente, aquilo ali não era um bebê, era uma criança de 7 anos que tava Que ali. isso? Era um bebê bem grande, né, pra um bebê aquilo ali. O mais engraçado Podia é a ser cara, até um adulto. a cara do fantasiado. bebê, assim, tomando um susto. Tipo, o que eu fiz? Sonso ainda. Além de descumprir, não, o que eu fiz de errado? Não, tinha que ter saído de lá algemado. Mindset Vencedor com Victor Borá. Onde a sabedoria encontra a quadra e toma um toco. Aqui a gente traz diversas dicas de coaching e no episódio de hoje não é sobre como você começa, e sim como você termina. Profundo, hein? Perfeito, pessoal. Pra você que não entendeu, né? Você que é burro. Você que é burro. Pra você que é burro. Você chamou bebê de burro, Não chamei cara. de burro, não. Não chamei bebê mas de burro, queria não. chamar. Pra você que não entendeu- Não vou ficar com essa mancha no meu currículo, não. Eu vou traduzir pra vocês, porque quando a gente fala, né, aqui, que não é sobre como você começa, mas sim como você termina, no not mundo, about how no you mundo dos start. negócios, é aquela bullshitagem de você falar Aquilo o quê? bullshitagem. Bullshitagem. Para um segundo para refletir sobre esse termo. Você que inventou ou já existe? O pessoal usa isso lá no mercado? São termos corporativos. E aqui eu vou fazer uma... Mindset, bullshitagem. Eu gostei disso aí. O que acontece, pessoal? No mundo corporativo, muito se fala entre você curtir o processo, né? Ah, pra que salário? Enjoy the process. Enjoy the process. Enjoy the moment. Exatamente. Living the dream. Live the dream. E assim, deixar o salário. Pra que salário, né? Pra quê, né? Promoção. Curta o processo, curta a sua jornada. Cada um tem a sua. Então, assim, eu Trabalhe trago por aqui amor. pra você que adere, né, esse tipo de pensamento, que você saia da sua sala agora, nesse exato momento, né? Peça desculpa pra todos os seus colegas, pra todo mundo das suas redes sociais. Que isso? Porque, na verdade, se você tem esse pensamento, você não deveria nem estar trabalhando, cara. Que isso, Porque o que importa no final das contas é o resultado. Caraca. E não o processo. O como você faz... Peraí, não entendi nada. A gente tá falando mal do processo agora? A gente tá falando mal do processo. A gente tá falando mal do processo. Não é pra pedir desculpa pra ninguém, não. E eu ia trazer um exemplo da NBA aqui. Posso? Pode. Por favor. Então, pessoal, uma vez, né, um exemplo aqui bem claro de um técnico aí bem conhecido que já fez série na Netflix, já ganhou documentário e que certas franquias da NBA têm um tesão por ele que eu não sei porquê, que é o nosso amigo Doc Rivers, conhecido como Doc O Rivers por alguns, né? Doutor Rios. Ele usa essa frase como desculpa depois de cada eliminação, né, dos playoffs, porque ele é um acumulador de fracassos, né? E ele diz, olha... Mas isso não é uma desculpa. Ele É, tá usando ele como uma já foi desculpa. campeão. Uma vez. Com um timaço na mão, que até eu, Alexandre, se eu fosse técnico daquele time, eu seria campeão. Até você, até o áudio, qualquer um. Pega qualquer um aí, até um bebê. Um bebê, não. Entendeu? O bebê sabotador seria campeão com aquele time do Boston em 2008. Depois disso, ele só pegou time bom. E só tomou ferro. Então não me venha com essas esparrelas dizendo... Elas? Essa bullshitagem. Essa aí. bullshitagem, Vou até anotar aqui essas essa. esparrelas de dizer que o que importa é o processo e não o resultado. Audi, vai falar isso pro seu chefe no trabalho quando você parar de entregar o que você tem que entregar, porque o que importa é o processo, não são os resultados, não é o resultado final. Claro que o resultado final importa. Eu tô um pouco me lixando pros processos, não você aí que quer ter um mindset vencedor e não perdedor, para com essa mania de se apegar a estatísticas, a olhar aí assistência, quem deu mais passe, quem deu mais toco, quem roubou mais bola. O que importa é bola na cesta. O que importa são os pontos finais do seu time e como que você contribui para isso. Qualquer coisa que você faça que não contribua para a pontuação do seu time, você é um perdedor, você é descartável. Caraca, essa foi pesada. Mas eu concordo com o Borá nisso aí, Aldi. Eu sempre falo pros meus funcionários. Don't be sorry, be better. Agora uma palavrinha dos nossos patrocinadores.
Pô, tá gostando desse amendoim aí? Só que é muito salgado, né? É, cara, gostoso. Mas aí faltou uma cervejinha, né, Aldi? Cervejinha? Cervejinha? Cervejinha. E um lugar ótimo pra tomar uma cervejinha é na Barraca da Paulinha. Barraca da Paulinha, em frente à quadra de basquete do Aterro, a melhor opção para você que quer ali pegar um sol, dar um mergulho no caribrejo, comer um minduca também, quer lazer, quer descanso, quer sombra e cerveja fresca. Barraca da Paulinha, a melhor barraca do Aterro do Flamengo. Desafio FT. O Desafio FT é uma competição entre o Alexandre e o Borá, que em cada episódio fazem uma pergunta para o outro responder. E no final da temporada, quem acertar mais, ganha. Quanto que tá o placar atual, Aldi? Eu acho que eu tô 1, vocês estão 0. O Aldi tá ganhando, Eu tô ganhando. Não, mas tá 0-0, é 0-0. O jogo tá duro. Não, hoje vai ser a virada. Então começa aí, Alexandre. Beleza, vamos lá. Borá, hoje tenho certeza que também não vai dar pra você. Vamos ver, dependendo da sua pergunta, tu vai ver o nível da sua também. Tu estudou? Estudei. Que eu vou trazer a história. Eu trouxe a história. E é aí que eu te quebro. Pergunta simples e direta. Em que ano o esporte sagrado do basquetebol foi criado? Não tô nem perguntando por quem criou e nem perguntando onde foi criado. Estou perguntando apenas em que ano. Você que gosta de números, toma essa aí agora. Pô, perguntar o ano específico é... Mas tudo bem. A gente pode errar, pode ter margem de erro, a gente coisa tá assim. aqui, a gente vai tentar, do jeito que, com as ferramentas que a gente tem. Beleza. Não tem margem de erro. O basquetebol foi criado... Pô, quer uma dica? Ah, eu vou falar aqui. Ele já deve ter... Deixa eu ver isso. Não, tá aqui. Tá com o celular na mão. Não, eu vou chutar. Porque é verdade, eu não minto pro ouvinte. Mas quer uma dica antes? Pode ser. Faz mais de 10 anos. Agradeço a dica aí do meu co-host. E assim, aqui eu vou chutar 1914. Eu acho que é milenar o basquete. Antes de 1900? Milenar. Acho que não. Eu acho que o Aldi tá mais perto da resposta. Caramba, então passei longe, então. Foi, tipo, muito... Isso é um jogo muito primitivo, cara. Quer dizer, se tu considerar essa origem. Mas vai lá. Aldi, não tô considerando a criação do basquete milenar lá de 2000 a.C. na China. Não é Que jogava com cabeça de pessoas. Não é esse basquete, não é. Apesar de que isso existia, né? Não é reconhecido pela FIBA. Mas todo mundo sabe que o basquete foi inventado, né? Na China, jogava com a cabeça dos mongóis, né? Que eles decepavam e incestavam. Porém, o basquete, né, moderno, como a gente conhece, foi criado, Borá, na cidade de Springfield. Pelos Simpsons? Foi, pelo Bart. Na cidade de Springfield, nos Estados Unidos, por um professor de educação física chamado James Naismith, no ano de 1891. Olha aí. Então fica aí para o seu conhecimento, né, para suprir esse gap de ignorância histórica que você tem em relação a um jogo tão bonito que é o basquete. Um gap de menos de 2 décadas, né? Que, pô, foi próximo. Deu da margem de erro ali, convenhamos, né, caro ouvinte? Que margem de erro o quê? De 20 anos, você quer? Mas tudo bem. Perto da quantidade de anos que a gente tem na humanidade é pouco. Caraca, tudo bem. Eu acho que tu errou. Tu confundiu o basquete com a Primeira Guerra Mundial. Essa sim foi em 1914. Mas tudo bem, tudo bem. Manda agora, que eu tô preparado. Cara, será que a gente vai sair do zero nesse placar aí? Olha, eu vou facilitar a sua vida. Não facilita, Alexandre. não. Vou facilitar. Manda mais difícil que você tiver. E eu quero saber o seguinte. Na história da NBA... Opa, falou de história, né, até o dia de hoje, okay, a gente teve uma partida que é considerada até hoje como a mais longa da história da Liga Americana, em termos de tempo, né? No basquete, quando termina empatado, existem, né, prorrogações até que se chegue num termina vencedor. Empatado não, porque o basquete nunca termina empatado. empatado. Isso é um jogo de verdade, um esporte de verdade. Não é igual futebol.
Eu poderia perguntar qual foi o jogo, né, mais longo da história da NBA? Poderia. Mas não vou fazer isso. Boa. Eu simplesmente quero saber quantas prorrogações essa partida teve. Não pode falar em que ano que isso aconteceu, não? Posso. Essa partida aconteceu em 6 de janeiro de 1951. Quais times estavam jogando? Foi o Indianapolis Olympians contra Rochester nem existe Royals. isso mais, nem existe Exatamente. mais. Essas franquias. Não, eu perguntei, não fez diferença nenhuma. Quantas prorrogações? Quantas prorrogações? Eu vou ter que dar um belo de um chute, né? Mas aquele chute certeiro. 5 prorrogações. Pô, para ser mais longa, cara, tem que ser mais que isso. E a resposta está... Errada! Mas passou perto. O jogo mais longo da história da Liga Americana teve 6 prorrogações, Alexandre. Foi por uma. E sabe quanto terminou essa partida? 157 a 156. Não. Não. 75 Não é possível. a 73. Que jogo bosta. Não. 75 a 73. É igual as partidas do aterro, cara, que a gente não faz ponto, não acaba nunca. É aquele vai a 4, né? Vai a 4. Ad infinito. Então chegou perto. Chegou perto. Ficou Mas mais eu- perto que você, que foi Mas eu peguei, 15 anos de mas eu diferença. peguei leve. Porra, tá bom. Não, eu acho que tu tinha que ter perguntado os times que jogaram. Aí sim ia ser sinistro. Aí, Então, estamos 0-0 ainda, pra variar, porque tá difícil. Eu tô começando a achar que é melhor dar uma baixada de nível nessas perguntas. Não, Senão, eu acho que as perguntas têm que ser difíceis mesmo. Porque uma hora alguém vai ter que acertar uma pelo menos. E aí, meu amigo, é aquela final de campeonato onde um gol vale título. Só preciso de um pontinho só pra ganhar isso aqui. E acho que se duvidar vai ser só isso mesmo, porque pelo jeito que tá indo. E você, ouvinte, acertou alguma pergunta que a gente fez? Claro que não, Claro que não. porque você é burro. Não, peraí, cara. Acabou. Acabou o quê? Acabou o programa. O programa? É. Agora não, vamos teve pro... nenhuma despedida, Não. nada? Não, vai ter despedida agora. E recado. Tu não tinha um recado, ô Borá, pra falar? tem um recado, mas eu vou precisar pegar a publicação aqui pra não falar besteira, né? Pra não falar besteira. Só um momento. Enquanto isso, você pode dar o seu recado, Alexandre. Não, Afinal- porque tem um negócio chamado edição. A gente fica aqui esperando, corta o momento todo que a gente ficou em silêncio. É um projeto, então, aqui, pra você que não acompanha, mas curte, né, a galera, o trabalho das pessoas que fazem parte da nossa pelada de todo domingo, ou que já, em algum momento, já participaram. Nada a ver. Até rolando lero. E hoje em dia, por questões geográficas, não podem participar. Eu fiquei sabendo aqui, através de uma publicação, que o nosso querido Pablo Emanuel, francês, Mais Oi, conhecido Emanuel. como Pablo. mais conhecido como Pablo, O Emanuel. o rei do fadeaway do O basquete. rei do fadeaway, O verdade. rei do fadeaway, ele tá com um projeto novo, né? Que virou, abre aspas, o xodó dele, né? Que é um blog / podcast sobre uma das maiores paixões do Pablo, que eu nem sabia que era, que é falar sobre política partidária no Brasil. Olha aí. E o primeiro convidado do podcast dele foi o nosso professor de economia, doutor Rodrigo Zeidan, que dá aula lá na China. Que já participou aqui do nosso podcast, dando um relato de como é jogar basquete lá na China. É verdade. É isso Tá na aí. primeira temporada aqui do Falta Técnica. É, Rodrigo Zeidan. E de acordo aqui com a O publicação... Yao Ming do aterro. E de acordo aqui com a publicação, ele até Tu divulgou... riu, mas tu não sabe nem quem é Yao Caraca, Ming. deixa ele falar, pô. Porra, Beto Carreiro. E de acordo aqui com a publicação, os episódios vão ao ar todo sábado. Então você que já acompanha aqui o Falta Técnica, né, todo domingo, já tem agora Você que não faz nada no sábado. um sábado, você tem já vida pode social. escutar Vai escutar um programa sobre geopolítica. em quaisquer plataformas. Mas qual o nome do blog, do podcast? Eletrônico e auditável.wordpress.com é o site, eles têm um site. Esse auditável é em homenagem E no ao primeiro áudio. episódio eles falaram sobre o impacto da desaceleração chinesa e da guerra tarifária de Trump sobre as eleições no Brasil. Interessante. Aí, Alexandre. Por que não te chama?
Pablo, fica aqui, ó. Convido o Alexandre pra participar. É bom que a gente vai somando o público. Exatamente. Não convida não. Não, e trazendo o público da China também, Quero. porque o Zeidan tá lá na China. Eu já dedico muito tempo e energia pra esse Falta Técnica. Imagina se eu vou participar de outro programa. Mas lá você vai ser como convidado. E aqui eu não sou, não. Não, aqui tu é dono. É por isso, né? Ele quer ser o convidado pra não fazer nada. Mas tá dada aí a dica, maneiro. Vou escutar pra ver qual é. E fica também agora a recomendação pra todo mundo seguir o Falta Técnica nas redes sociais, que na verdade é na rede social, que é só um Instagram que a gente tem. Não, YouTube. Não, mas YouTube não é onde a gente Não, e a bota o internet, programa. pô. Segue a gente na internet. Cara. Não, a gente tá em todos os Rede mundial agregadores. de computadores. Assim, se você tá ouvindo a gente agora, é porque você já escuta no agregador, então whatever. Mas segue a gente lá no Instagram, curte, comenta, por favor, compartilha com seus amigos e avalie a gente nas plataformas, porque é bom. Depois, eu falei na semana passada, a gente teve uma avaliação a mais. Olha aí. Ou seja, aí, ó. conseguir atingir uma pessoa. Tá Olha só. surtindo efeito. E a gente tá em processo de elaboração do nosso programa de fidelidade, né? Dos ouvintes. É um programa de benefícios. Pra você que sempre escuta aqui, agora você vai passar a ter mais benefícios do que propriamente escutar a gente ao longo de 40, 50, 60 A gente minutos. podia fazer, sabe o que, cara? Tipo um podcast, um videocast em que só pros assinantes. Aí a pessoa vai poder ver a gente gravando. Não? Será? Será que isso é um prêmio ou é um castigo? Vamos ver, vamos pensar, vamos Ou refletir. ter acesso aos cortes, né? Os bastidores aqui, o making off. É, o que bota lata de lixo também. É conteúdo valioso. Que boa parte do programa É o muito trash lixo. content, né? É, o trash talk. É o trash talk. O papo lixo. Tá aí. O trash talk. Pode ser mais um quadro aí que a gente acabou de inventar. É tipo, maneiras de ofender os outros. Bom. É. Então é isso. Chega e até semana que vem. Valeu!